Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Van. Hoje eu vou gravar um videozinho para vocês de blá blá blá. Então se você não gosta desse vídeo, por favor, não dê um dislike. Dê um like, né? Assiste um pouquinho, deixa no mudo aí, né? Só para ajudar a Van com a monetização aí do canal e dos vídeos, tá bom? Faz uma boa ação. Não custa nada. E se você quiser, pega uma pipoca, né? Ou alguma coisa mais saudável, senta, que lá vem a história. Gente, primeira vez que eu faço isso lá no Instagram, de colocar aquela abinha de perguntas, né? E daí eu coloquei lá a abinha com a ajuda da Viviane Meyer, com a ajuda da Fran, também cheguei a perguntar pra Fran como é que fazia. Enfim, as meninas me ajudaram lá, né? Porque eu sou meia burra pra essas coisas. E daí consegui fazer. Só que a minha proposta era o quê? Era fazer as perguntas lá no Instagram e responder aqui no YouTube, tá? Então vamos começar. Algumas nem são perguntas, né? Mas como o pessoal fez, eu vou mencionar eles, né? Então, a primeira é a Cintia Mara Biscuit. Ela falou assim: só quero dizer que você é maravilhosa, uma pessoa muito querida. Obrigada, você também. Biscuit _ Fofurice. Como é sua rotina de produção, casa e filhos? Bom, atualmente, né, eu acho que a pergunta ela tá se referindo agora, né? Atualmente, com esse negócio de coronavírus, eu acho que por um lado tá mais fácil a rotina, mesmo tendo essa coisa de fazer lição e tal, ainda está mais fácil. Por quê? Porque se eu atrasar o almoço atrasou, é só isso. Agora, na época de escola, eu não tenho isso, eu não posso atrasar o almoço, porque senão eles não vão almoçar, e se eles não almoçarem, eles não vão pra escola, eu não vou levar a criança sem almoçar pra escola, né? E o ano passado foi bem tumultuoso pra mim, porque o Heitor estudava de manhã e a Alice estudava de tarde. Então, eu passava basicamente o dia inteiro correndo para a escola de um, escola de outro, arrumar um, arrumar outro, né? E esse ano iniciou mais tranquilo para mim, né? Mesmo a gente tendo estudado só um mês, eu arrumava os dois na mesma hora, escovava os dentes na mesma hora, os dois almoçavam na mesma hora, então os meus compromissos meio que se baseavam ali das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, porque naquele período que eles estavam na escola, eu ainda estava comprometida com a escola, porque como os meus filhos são autistas, e vocês já sabem disso, quem me acompanha há mais tempo, e se você é novo no canal, estou lhe falando isso agora, não é sempre que eles conseguem ficar na escola. Às vezes eles ficam angustiados, às vezes eles ficam agitados, tem alguma crise, e eu tenho que ficar sempre ligadinha entre, então, o horário da 1, que eu largo eles lá, e o horário das 3, que é o horário que eles soltam. Normalmente eles soltavam esse horário, porque eles tinham já um horário reduzido, né? Então, eu acho muito bom, até teve uma época que eu adotei esse método aqui em casa, que era assim: de manhã, no primeiro momento, eu tomava meu café, né, dava uma conferida ali no YouTube para responder alguma pergunta de vocês, dava uma atenção para as redes sociais nesse primeiro momento, e os cachorros da vizinhança todos resolveram latir agora. E daí, no segundo momento, eu dava uma atenção para casa, até o momento deles acordarem, né? Isso foi até a Alice ter uns 5 anos, eu fazia mais ou menos isso. Quando a Alice começou na escola, que ela começou na escola com 5 anos, eu meio que me perdi um pouco, sabe? Porque a Alice, ela tinha muita questão na escola, foi quando a gente descobriu que ela era autista, ela fazia muito auê na escola, tinha muita crise, o que a gente chama de birra, né? Mas na verdade as crises dos autistas parecem muito com birra. Então ela tinha muitas questões na escola, então eu tinha que estar toda hora indo lá, né? Então eu comecei a não fazer mais essa limpeza, ser cuidado com a casa de manhã. Então o que aconteceu depois que as crianças começaram a ir para a escola é que eu abandonei um pouco a minha casa, né? Então e isso foi até esse ano, né? Então, tipo assim, eu passei 4 anos basicamente negligenciando a casa. Isso daí é bem a minha verdade, assim, pessoal. Não vou mentir para vocês que eu conseguia manter a casa ok. Era muito comum minha casa ficar assim, mais de uma semana sem ter uma vassoura passada na casa, sabe? Era muito comum, muito. E o meu marido é o tipo de homem, que eu acho que é muito comum até, né, na nossa sociedade, que ele acha que porque ele é homem e trabalha fora, ele não tem que fazer nada em casa. Então, depois desse momento aí,
que as crianças começaram a crescer um pouco, a gente teve várias discussões aqui, e hoje ele é responsável por lavar a roupa, mas é muito pouco ainda, porque, veja bem, gente, a quantidade de coisas que a gente tem para fazer num lar, é botar o lixo pro lixeiro, limpar banheiro, é lavar louça, limpar fogão, é fazer comida, é cuidar dos bichos, a gente tem uma gata e temos um cachorro também, né? É fazer higiene do canil, é cuidar se o bicho tem pulga, se não tem, é dar medicamento, é dar ração. As crianças, né, quem tem filho sabe que é trocar de roupa, é cuidar da higiene deles, unha, é cabelo, é banho, é comida, principalmente a parte da comida é uma coisa muito assim, ó, que nem agora, eu acordei eles às 9, agora são 10 horas. Eu acordei eles às 9, eu dei café, troca de roupa, coloca roupa, manda escovar os dentes, manda lavar a cara, e tudo isso demanda tempo, né? Então, a minha rotina hoje em dia, né, neste último ano, acho que desde o ano passado, vamos por assim, desde que eles começaram na escola, minha rotina é muito pautada nas crianças, né? Logo que eu comecei no YouTube, o Heitor, ele era recém-nascido, então ele era assim, tipo, dava mamar, deixava dormir, trocava a fralda, dava mamar de novo, né, o peito ou a mamadeira, deixava dormir, trocava a fralda. Aí depois de um tempo ele começou a comer comidas sólidas, né, coisa parecida. Mas foi muito assim devagar, e eu trabalhava muito na época que, entre eu estar gestante e o Heitor ter uns 3 anos, eu trabalhava muito. Foi quando o Heitor tinha 3 anos que a Alice começou na escola, então eu comecei a ter que delegar mais tempo para minha casa e para meus filhos. E esse ano de 2020, que teve esse coronavírus, eu comecei a dar mais atenção também para os cuidados de higiene da minha casa. Então, hoje em dia, gente, eu trabalho no Biscuit em todos os intervalos. Então, assim, se eu não tô cuidando das crianças e não tô cuidando da higiene da casa, eu tô trabalhando no Biscuit. Então, eu não tenho como dizer quantas horas eu trabalho por dia no Biscuit. Eu acordo muito cedo, eu acordo 10 para 6, né? Então, desse horário das 6 horas até as 9, que é o horário que eu tenho que acordar as crianças, eu trabalho. 3 horas direto trabalhando. Eu não faço nada na minha casa. Aí, às 9 horas, eu acordo as crianças, dou café, troco a roupa, né? Faço as atenções ali que eu tenho que dar. Aí, lá pelas 10, que é esse horário agora, eu sento mais um pouquinho no computador, porque elas não têm... Ai, que barulheira. Assim. Como elas não têm escola, eu às vezes vou trabalhando das 10 até as 11, sabe? Então eu vou fazer almoço lá pelas 11 horas. Às vezes, né? Por causa dessa flexibilidade de não ter que levar para escola. Então, aí eu volto para a mesa em torno de 1h30, 2 horas, depois que eu saio para fazer almoço. Aí eu trabalho até umas 4 horas da tarde, que é a hora do café das crianças. E daí volto pra mesa umas 5 horas, trabalho até as 6h30, 7 horas, que é o horário que o Zé chega. Eu tenho que dar um apoio pra ele, porque aqui em casa a gente cuida muito a higiene de quem tá na rua, né? Então o Zé, ele entra direto pro banheiro, ele troca toda a roupa, toma banho, eu levo a toalha pra ele, as roupas que ele vai usar, né? E aí depois que o Zé faz a higiene dele, toma um banho, ele gosta de tirar um cochilo. Aí enquanto o Zé dorme, ou eu faço janta, ou eu dou uma limpada na casa, ou eu faço mais um pouco de biscuit. E daí quando o Zé acorda, eu esquento a janta, ou faço alguma coisa nova e a gente janta. Aí dá mais uma meia hora, mais ou menos, depois que a gente jantou. Eu dou o medicamento das crianças que eles tomam, né? Dou o medicamento das crianças, vejo se eles querem um lanche. Aí coloco eles na cama. Aí vou dormir também. Eu sempre durmo entre 9 e 10 horas, é o horário que eu vou dormir, pra poder acordar no outro dia às 5 horas da manhã. Mas a casa, eu tento, tipo assim, quando eu saio às 11 horas pra começar o almoço, normalmente eu dou uma geral na casa. Mas eu sempre tiro um dia da semana pra limpar, gente, sempre. Mas teve um momento na quarentena, ao longo desses meses que passou, que eu não conseguia trabalhar, eu só conseguia limpar. Eu fiquei muito noiada, assim. Até gravei um vídeo como eu limpava a casa, porque eu limpo exatamente daquele jeito que tá no vídeo, tá, gente? Às vezes eu começo pelo ateliê e vou, porque minha casa é comprida pra lá, né? Às vezes eu pego da salinha, do quarto nosso, do quarto das crianças, aí o corredor, a cozinha e o banheiro. E daí eu sempre tiro um dia. Se eu consigo sempre, gente,
limpar a casa uma vez por semana, eu consigo limpar rápido. Tipo, 2 horas eu limpo toda a casa. Mas se eu pulo uma semana, tipo assim, essa semana eu limpei, né? Então semana que vem vai estar tranquilo. Mas se caso acontecer alguma coisa e eu não limpar semana que vem, aí na próxima semana vai ter passado 15 dias, né? 14 dias, aí vai estar bem sujo. Aí eu vou ficar umas 4 horas limpando, sabe? Então é mais ou menos isso. E hoje em dia, eu conversando com meu marido, tô tentando fazer ele começar a tomar mais atitudes com a higiene da casa, né? Já que com as crianças é meio complicado, porque ele é muito xarope, sabe? Meu marido é muito xarope quando se trata das crianças. Tá sempre pegando no pé e coisa assim. E às vezes eu digo pra ele, deixa, é coisa deles, eles são assim. Mas ele tá sempre ali, sabe? É meio complicado, é muito difícil. Eu sempre digo para as pessoas, é como se fosse um filho adolescente que eu tenho dentro de casa, porque se encarna em cada coisa, às vezes, olha, é cansativo. Agora eu tô tentando fazer ele lavar a louça no domingo. Domingo é o dia que ele lava a louça. Então, se tiver louça na pia, é dele. Ele tem que lavar, sabe? Porque eu acho que... Ai, que cachorrada chata esses dos vizinhos, né? Por favor, não sei se tá indo no áudio pra vocês. Mas eu acho que não existe isso, gente. Da onde que a sociedade inventou isso? Que porque tu é homem, trabalha fora, tu não tem que... E se a tua mulher morre, tu vai materializar outra esposa ali ou tu vai largar as crianças e a casa suja pra sogra ou pra tua mãe? Tem que sempre ter uma fêmea envolvida com as atividades do lar. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente não tá mais em 1800 e cavalinho, a gente tá em 2020, sabe? Eu acho que se não é dividido as coisas... A gente... Ai, que cachorrada chata. A minha cadela não tá latindo, gente, que eu conheço o latido dela. É só os cachorros dos vizinhos. Eles não param, gente. Acho que deve ser a cachorrinha que deve estar no cio e os cachorros estão tudo louco. Enfim, gente, eu acho pra mim que o certo é tudo ser dividido. Já que a gente tá em casa, né? Eu digo a gente porque a maioria de vocês que estão me assistindo também trabalham fora, né? Trabalham fora, no caso, trabalham com biscoito. Se a gente trabalha, gente, e a gente trabalha nos nossos intervalos de cuidado com a casa e de cuidado com as crianças, a gente trabalha. Por que os homens, tendo tanta folga, porque eles têm mais folga do que a gente? Tipo assim, gente, eu acordo 10 para 6, o Zé só vai se levantar às 7h30. Então quer dizer que ele fica 1h40 mais dormindo do que eu. Aí lá no serviço dele, ele recebe a comida pronta. Ele só tem que pegar o garfinho e comer. Eu tenho que preparar toda a comida, tenho que alimentar as crianças antes de sentar para comer. E daí, ele quando termina de comer, ele pega um travesseirinho e vai para um canto lá e dorme, porque ele tem 1h30 de descanso. Eu, logo depois que as crianças comem, ou eu tenho que providenciar uma sobremesa, alguma coisa para elas comerem, ou mandar escovar os dentes, ou coisa parecida, e eu tenho que voltar para essa mesa, gente, para trabalhar, sabe? Então, tipo assim... Que folga que a gente tem, né? Então é bem complicado. Então a Tami disse assim, não é pergunta, só passando pra dizer que te love. Obrigado, Tami, também te amo, querida. Engraçadinha, conta sobre suas tatuagens, quais, quantas, quando fez e quer outra. Ai, as minhas tatuagens, então. A primeira que eu fiz é uma que eu tenho nas costas, que eu não sei se aparece no vídeo. Vamos ver. Se vocês conseguem ver. É uma que tem bem aqui assim. Acho que não dá pra ver. Bem aqui assim ela tá. Não dá pra ver com essa blusa. Não sei que eu levante a blusa e mostre, né? Eu tenho uma aqui assim. Eu vou ver se tiro foto e ponho no slide aí pra vocês. Eu tenho uma aqui assim, que foi a primeira que eu fiz. Quando eu comecei a namorar com o Zé, eu era muito apaixonada pelo Zé. Nossa, eu achava que ele era meu Maldini, que me completava, né? Aí eu fiz uma lua e um sol, assim, que também é um símbolo hindu, que eu não me lembro mais o que significa, mas eu acho que significa harmonia mesmo de casal, assim. Foi a primeira tatuagem que eu fiz com um amigo meu que na época tava começando a tatuar. Ela não é ruim, sabe? Mas ele agora é um cara premiado. Passou um carro de política, gente. Agora é quando não é cachorro no cio, papagaio gritando e sei lá mais o que, moto muito barulhenta, é política. Então essa primeira tatuagem que eu fiz foi com esse meu amigo meu, que agora ele é super premiado. E a hora dele pra tatuar tá em torno de R$800. Eu fiz, daí a segunda tatuagem que eu fiz é uma que eu tenho bem na base da bunda.
Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Só a van pra mostrar a bunda no vídeo, né? Então, essa segunda tatuagem que eu fiz também tem a ver com o Zé, né? Essa daí foi eu que desenhei. Na época, gente, tava muito na moda ter essas tatuagens em cima da bunda, tá? Então, essa segunda tatuagem que eu fiz. A terceira foi as rosas. A terceira foi as rosas, que eu fiz com o Smurruga. Que eu me tatuo com o Smurruga até hoje. Todas as tatuagens que eu tenho no meu corpo são dele. Então, a segunda foi a rosa, que eu tenho na panturrilha. Que eu vou mostrar pra vocês, peraí. Então, essa eu fiz porque eu achei bonita mesmo. E eu queria ter uma tatuagem bem grande. Aí, uma, duas, três, essa é o número 3, né? A quarta tatuagem eu fiz por causa da minha avó, que fazia pouco que ela tinha falecido. E essa ficou bem bagaceira mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês, peraí. Aquela, então, que tá escrito Paulina, né? Não sei se vocês conseguiram ver. Aquela ali, eu não sei se é porque eu fiz a tatuagem e fiquei andando no sol, que fodeu toda a tatuagem, desculpa pelo palavrão, gente. Mas ela ficou muito inchada, eu fiquei assim, até com febre na perna, assim. Deu tudo errado aquela tatuagem ali, né? Tudo errado. Aí, essa foi a número 4, eu fiz, fazia uns meses que a minha avó tinha falecido. Depois, qual que eu fiz? Depois, acho que eu fiz... Foi essa daqui. Peraí. Essa aqui, gente, ó, que é tipo um rosário, ó. Essa aqui, ó. Esse rosário aqui, ó, eu fiz... A Alice tinha 6 meses de nascida. Eu queria me separar do meu marido. Por causa dessas questões, assim, que ele não ajuda muito. E era muito complicado naquela época, porque a gente trabalhava na mesma empresa, eles me fizeram muito mal nessa empresa, os donos da empresa, né? E ele não fez nada pra me ajudar, pra ficar a favor de mim, sabe? Até quando... E eu passei a gestação toda passando serviço com eles, sabe? Eles queriam botar horário pra minhas consultas, tipo assim... Tu vai, faz uma ecografia e volta em 40 minutos. Sabe? Eles queriam fazer isso. E daí a minha mãe sempre falando, Vanessa, tu tem direito a atestado. E eu dizia pra minha mãe, não, mas eu não posso pegar atestado, porque são pessoas que são parentes do Zé, né? Então, ai, gente, eu passei muito trabalho nessa época, passei muito trabalho. E o Zé não fez nada. E daí quando a Alice nasceu... virou uma chave pra mim, porque assim, enquanto eu não tive Alice, o Zé era meu sol, minha lua, meu chão, era tudo, era o José Antônio. E daí, depois que eu parei Alice, aí a coisa mudou. Aí o meu sol, minha lua, e minha terra, e meu pôr do sol, e tudo é a minha Godinha. E é até hoje, né? Ela e o Heitor, nossa, não tem ninguém que passe na frente deles assim, sabe, gente? Então, aí mudou a situação. Aí eu pensei comigo assim, mas sabe que eu não mereço ficar passando com essas coisas, com esse trouxa. E daí eu fui falar com uma amiga minha, eu conversei com 2 pessoas naquela época. Uma falou pra mim assim que é muito complicado mesmo a situação que eu tava vivendo e que eu deveria botar um ponto final porque eu não sou besta. A outra falou assim pra mim, Vanessa, tu tem uma família com ele agora, então tu tem que pensar muito nisso. E ela é evangélica até hoje, né? E ela disse assim pra mim, sempre que tem uma coisa boa, uma família bonita, assim, e tal, o demônio, as coisas ruins, né, eles querem acabar com isso. Então, eles ficam plantando essas coisas na tua cabeça. De tu começar a reparar nos defeitos dele, sendo que tu nunca reparou antes, né, ele é a mesma pessoa de antes. Agora tu tá reparando os defeitos dele e tudo. E daí eu pensei comigo, e minha mãe também era muito contra. Minha mãe, nossa, minha mãe chorava só de pensar de eu largar o José. Minha mãe prefere José do que eu, né, mãe? Fala a verdade. Aí, a mãe era... E daí eu não tinha muito apoio da mãe, porque acho que se a mãe tivesse me apoiado, a gente não tava casado até hoje. E não sei se seria bom ou ruim, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Porque agora a gente tá bem, sabe? E daí eu pensei comigo, eu sempre gosto de me tatuar, gente. Eu amo tatuagem. Eu queria, por mim, eu queria fechar assim, sabe? Um braço, fechar até aqui assim, aí passar assim, fazer um negócio aqui, fechar o outro braço e tatuar o pescoço também. É o que eu gostaria de fazer, mas não sei se eu vou fazer, né? Mas vamos ver. E
E daí eu fiz essa tatuagem. Essa tatuagem é pra, tipo assim, eu sempre pensava assim que aquilo não era aquilo, que, né, que se Deus quiser as coisas iam pra frente e tal, pra mim pensar mais positivo. Então essa tatuagem, ó, vê se pode, gente. Eu fiz 2 tatuagens porque era apaixonado por ele e fiz uma tatuagem pra não largar dele. Aí depois dessa eu fiz essa daqui, ó. Tem muita gente que já viu essa tatuagem, que é um pinguim que a Alice desenhou, porque a Alice era viciada nos pinguins de Madagascar, e ela desenhou esse pinguim quando era bem pequenininha, e o nome é Alice, ó, Alice, tá? Essa foi a número 5. Aí depois, agora eu não sei qual que foi a primeira. Aí depois eu fiz essa, né, que significa força, é um punhal, a faca, né? Te mete comigo que te dá uma faca. Aí fiz essa daqui, do punhal. Aí quando eu fiz essa daqui, eu percebi que eu não quero cores mais no meu corpo. Aí eu resolvi fazer tudo preto daí. E fiz a Frida, porque eu amo a Frida, né, gente? Lá tá ela lá me olhando. A Frida aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, a Frida, fiz a Frida. A Frida. E fiz o símbolo do feminismo, tá? Que eu sou feminista, né, gente? Aí, e fiz esses livrinhos aqui, ó. Esses livrinhos, peraí. Esses livrinhos aqui, porque eu adoro ler, né? Aí, depois... Peraí que eu vou virar a câmera um pouquinho pra mostrar melhor pra vocês, peraí. Então, pessoal, a Frida, porque eu gosto da Frida, né? Frida, aqui tá o rosário que eu fiz por causa do meu marido. Esse trevo aí... Aqui, DIY, né? Do It Yourself. DIY, não sei se é assim que fala, gente. Sou péssima em inglês. Mas aí tá escrito Do It Yourself, tá? É por causa do canal, que é de passo a passo. E esse trevo é porque o canal me dá sorte, entendeu? Que o canal me dá muita sorte. Então, eu fiz o trevo. Aqui, eu fiz uma abelhinha. E em volta é um raminho que eu gosto de pensar que é o raminho de louro, porque eu adoro louro. Aquele tempero que a gente põe no feijão, sabe, gente? Eu fiz aí. Aí, aqui eu já mostrei todas que tem nesse braço. Aí, nesse braço aqui, ó, eu tenho um raminho, gente, que é esse raminho aqui, ó. Vamos ver se foca. Esse raminho aí é aquela plantinha, qual é o nome? É arruda, que eu adoro o cheirinho de arruda. Aqui é uma palavra para me dar uma chamada, às vezes, que é resiliência, que eu me sinto, às vezes, muito fraca, e daí eu penso comigo, eu tenho que ter resiliência, então eu escrevi resiliência. Aqui é um girassol, aí eu fui lá e tatuei um girassol e o raminho do girassol. Aqui esse coração é porque símbolo do veganismo, né? Eu não sou vegana, mas eu pretendo ser um dia. Mas como não tem o símbolo do vegetarianismo, eu fiz esse coração aí que é um V, dentro é um V. Aqui é um coraçãozinho, como se fosse um quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo. E ali a última é o Heitor. Escrevi o nome do Heitor, tá? Então aí, essas são as minhas tatuagens a princípio até hoje, né? Mas eu pretendo fazer outras. Acho que até me alonguei muito nessa história de tatuagem. A única que eu não mostrei é a que eu tenho no ombro, né? Que tem bem aqui, eu vou ver se põe uma foto aí pra vocês, tá? Então, eu tenho uma na cintura, uma em cada perna. E o resto tudo é nos braços, né? Então, não, uma no ombro, uma em cada perna, uma na base da coluna e essas todas aqui nos braços. Ah, tem mais essas que eu me esqueci, gente, ó. Essa daqui é uma espada de São Jorge, porque eu amo. E vocês sabiam que a espada de São Jorge é a única planta que sobrevive em Marte? Não sei quantos minutos, mas ela sobrevive. Porque ela não precisa de muito oxigênio, tá? E ela faz oxigênio, ela produz oxigênio. Então, deixa eu levantar para vocês verem. Aqui, então, é a minha espada de São Jorge. E aqui é uma que eu gosto muito, que é a Monstera, que é a costela de Adão. Costela de Adão e espada de São Jorge. Agora sim, aqui nesse não tem nada. Mas que nem eu falei pra vocês, eu queria fechar tudo, né? Que tem que fechar esse lado aqui ainda.
fechar todo o braço assim, e fechar o ombro, fechar aqui e fechar o pescoço. Mas não sei se vou fazer, gente, porque isso custa muito dinheiro, né? Claro que eu não tô me tatuando com aquele rapaz que eu falei pra vocês que tá R$800 a hora. Não, eu me tatuo com um que é bem mais modesto, né? E eu não tenho problema com as minhas tatuagens, gente. Tem muita gente que gosta só de tatuagem premiada. Eu acho que, sei lá, gente, acho que é um desenho, é uma obra de arte e ela não precisa ser realista ou coisa parecida. Ela pode ser, sei lá, é o jeito que o André tatua, eu gosto. E ele é muito familiar e adora a mulher dele, então pra mim, vou me tatuar provavelmente sempre com ele, tá? E quantas tatuagens eu tenho? Deixa eu ver. Uma, duas. A da perna vale por duas, porque a da perna eu primeiro fiz as rosas, para depois fazer as folhas verdes. Então, a da perna são duas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tenho 23 tatuagens por enquanto. Pretendo fazer outras, que nem eu falei pra vocês, gostaria de fechar tudo assim, mas vamos ver. Agora, quando, se Deus quiser sair essa vacina, né, gente? Aí eu volto a me tatuar. Eu me tatuei a última vez, foi em dezembro do ano passado, perto do meu aniversário. Que eu me dei de presente. Foi essa e é a volta dessa daqui que eu não tinha feito ainda. O que mais? Ah, o trevo, eu tatuei o ano passado. Eu fiz 8 tatuagens de uma vez só. O coraçãozinho, Heitor, o veganismo e a Arruda. Tudo eu fiz no mesmo dia, que foi 8 tatuagens. A próxima vez que eu me tatuar também, eu vou ver se eu faço umas 5, 6 tatuagens de uma vez. Aí a Ana Manhães Biscuit falou assim: agradecer a Deus pela pessoa linda que você é. Obrigada, querida. É tão bonito esse tipo de comentário, gente. Eu fico tão feliz. Se eu usar pó mágico nas peças, quando passa verniz ele sai? Usei, mas saiu o brilho. Então, amada, é bem isso mesmo. Por causa que assim, ó, se tu usa verniz fosco, ele vai tirar o brilho desses pós que fazem esse efeito, né? Então, ou tu usa o verniz brilhoso, ou tu não usa verniz. E é assim. Verniz, quem falou isso foi a Jéssica _RW. E assim, Jéssica, verniz eu te aconselho a usar só se for enfeite de chimarrão, pote de cozinha, essas coisas. Porque se não for alguma coisa que vai ser lavada, não tem por que ficar passando verniz. Eu sei que tem algumas meninas que usam também o verniz para topos de bolo. Aí também é relativo, né? Tá? Mas realmente, ele perde muito do brilho quando passa o verniz fosco, infelizmente. Aí a Thaís, _art, _ biscuit, falou: oi, Ivan, queria começar a vender para outras cidades. Qual o primeiro passo? Então, amiga, eu te recomendo instalar um aplicativo dos Correios, que tem um aplicativo dos Correios que ele calcula o frete. Então, para quem está tratando de orçamento pelo WhatsApp com o cliente, aí só copia ali o CEP, joga lá no aplicativo de cálculo e já consegue passar para o cliente o valor do frete. Outra coisa muito importante é tu organizar as caixinhas que tu vai enviar, plástico bolha. Esse tipo de coisa é muito importante. Outra coisa também é que vocês têm que ter o formulário dos Correios em mãos, porque aquele formulário vocês têm que colocar em todas as caixinhas. Eu vou mostrar para vocês. É esse formulário aqui, gente, a declaração de conteúdo. Todas as caixas que vocês enviam por correio tem que ter esse formulário. Eu não pago, gente, a taxa que eles cobram de garantia. Tem uma taxa que é um seguro, né? Eu não pago, porque muitas amigas pagavam essa taxa e nunca, quando perdia a caixa, recebia reembolso. Uma coisa que você tem que se lembrar também é isso. Se der o azar da caixa extraviar, vocês vão ter que fazer toda a encomenda de novo e entregar para cliente, ou entrar em contato e tentar devolver o dinheiro da encomenda. Quando vocês trabalharem com encomenda que vai ser enviada pelo correio, vocês têm que lembrar sempre que vocês podem
dividir o valor da encomenda em 2 vezes, tipo, metade para começar a encomenda e para pegar a encomenda e agendar a encomenda, e o restante uns 2 dias antes de enviar. Por quê? Porque tem que compensar no banco essa encomenda. Se vocês trabalharem com cartão de crédito, isso não vai ser necessário. Vocês mandam o link para pagar e o cartão de crédito vai ficar responsável pelo pagamento. Então, vocês já vão estar sendo pagas. Então, é só enviar a encomenda. Eu não uso cartão de crédito, gente, porque pra mim o cartão que eu peguei uma máquina de cartão aqui pro meu pai e ela come muito dinheiro do meu pai, sempre. Se parcela, então, meu Deus do céu, come um monte do dinheiro e é do PagSeguro. Agora, se vocês conseguirem uma máquina mais baratinha, tipo do Mercado Livre ou coisa parecida, até me falem no comentário que eu quero saber. Porque essa do PagSeguro, nossa, é um arrobo. Meu pai, se ele passa, tipo, R$900, ele perde quase 100 pra máquina. Então, é muito caro mesmo, gente. Eu não curti essa máquina. Então, as minhas coisas já não são muito caras. Aí, eu vou ficar passando na máquina, em cartão, sabe? Eu digo, não quero. Então, eu acabei nunca usando essa coisa de parcelamento. O que eu falo para as clientes, às vezes, se tu quer pagar no cartão, então tu me deposita em várias vezes, vamos por assim. Como eu estou trabalhando com pronta entrega, então é assim, ou paga tudo ou tu não recebe, é mais ou menos isso, né? Claro que tem clientes que querem, mas eu queria um enfeite específico e você não tem a pronta entrega. Aí eu digo para ela, então tu paga pelos enfeites que tu já escolheu, que já estão prontos aqui, e esse que tu quer exclusivamente eu vou fazer, e daí tu paga depois, ou paga junto com o frete, ou paga tudo junto, já deixa tudo pago, né? O melhor, gente, é sempre tentar receber o máximo de dinheiro antes de começar uma encomenda, porque por mais que vocês façam aquele esquema de 50 antes, 50 depois, pode acontecer um cancelamento. E se vocês não trabalham com pronta entrega, esse material vai ficar parado. Então, vocês vão perder metade do valor do trabalho de vocês, entendeu? Então, o melhor é receber tudo antes. Mas se cuidem muito, gente, cuidem muito, principalmente se vocês não estão acostumados a produzir. Se vocês vão começar nesse negócio de produção, vocês nunca sentaram e fizeram 50 peças, então tente pegar uma encomenda que tenha 3 meses para vocês entregar, para vocês poderem fazer com calma. Porque esse negócio de se basear por mim, ou pela Viviane, ou pela Esther, a Esther e a Viviane são 2 máquinas de fazer biscuit, né, gente? Eu, como vocês podem ver lá nos stories do Instagram, e pela minha rotina com meus filhos, eu faço 15, 20 peças a muito custo por semana. Então, pra mim, é muito mais devagar, sabe? Mas claro que se eu abdicasse de cuidar de filho, e de cuidar de almoço, e de cuidar de casa, eu conseguiria também fazer, sei lá, 50 peças por semana ou 100. Mas como eu tenho como meta na minha vida fazer isso, por enquanto, pelo menos, né? Se Deus quiser, eles vão crescer e vão se tornar pessoas independentes. Mas, enfim, cuidado com isso. Mas para vender para fora, assim, da cidade de vocês, é só saber fazer o cálculo do frete, gente. Eu tenho aqui, ó, eu tenho sempre uma caixa, um tamanho de caixa de enfeite que eu envio. E daí, quando a cliente fala assim pra mim, mas deu tanto valor, não tem como diminuir a caixa. Eu digo pra ela, não, porque é o padrão dos Correios. Então, eu me baseio naquela caixa. A menor caixa que os Correios têm no site pra vender. Ela é 28 por 19 por 8, é a medida dela. Então, eu sempre calculo até 10 enfeites de marrão nessa caixa. E o valor eu passo para cliente, baseado nas medidas dessa caixa. Então, é muito importante também vocês saberem a medida da caixa que vocês vão enviar a encomenda. Deixa eu ver aqui mais, gente. Falei sobre o sinal, falei sobre o envio, sobre o aplicativo para calcular o valor do frete, para vocês terem no celular, para vocês poderem já fazer esse tete a tete com a cliente ali. Quanto que dá, não sei o que. Já entrega tudo certinho. E plástico bolha, né, gente, é muito importante, porque os correios, eles fazem assim, encomenda pra cá, encomenda pra lá, encomenda pra cá, encomenda pra lá. Então, se não tá bem protegido, vai chegar só um farelo de encomenda lá na casa do cliente. Então, pessoal, fui atender a Dona Maria que tava me chamando. Meus óculos eu passei álcool, ó. Eles ficaram tudo esbranquiçados, que eu fui no mercado hoje. E daí eu fiquei com medo, né, de... sei lá, de alguma coisa ter ficado no óculos. Passei álcool e os óculos ficaram tudo branco, ó. Ai, Jesus. Acho que eu nem vou botar óculos. Ficar sem óculos. Ai, gente, então... eu acho que é isso, pessoal. Saber calcular o frete, né? Então, adote uma caixa aí como medida básica. O ruim é que, assim, o ruim não.
tem uma problemática aí que é assim, ó. Eu trabalho com enfeite marrão, então eu sei que eu consigo enviar 4 enfeites marrão dentro de uma caixa, que é a caixa que eu uso. Vocês trabalhar com festa, vai ter que ter várias caixas diferentes, porque vai ter que ter uma caixa que caiba a lembrancinha, vai ter que ter uma caixa que caiba só o topo de bolo, vai ter que ter uma caixa que caiba lembrancinha e topo de bolo, então tem essa complexidade, tá? Mas enfim, o interessante é vocês deixar a cliente à parte de que, dependendo do volume que as lembrancinhas ficarem, vocês vão ter que recalcular o frete dela, sabe? Então tem mais ou menos isso, assim, pra cuidar também. Deixa eu ver aqui qual... Eu acho que essa primeira parte é isso. Deixa eu ver a outra. Essa aqui. E a outra, a Lili Arte Biscuit falou, qual a sua religião? Acho que até que essa foi a primeira pergunta que eu recebi. Aí eu acabei respondendo na ordem errada, mas tudo bem. Aí a Lili Arte Biscuit falou, qual a sua religião? Bom, esse ano eu resolvi começar a estudar o espiritismo, né? Então é essa religião que eu adotei. Na verdade, a minha experiência com o espiritismo, ela vem bem antes de 2020. Quando eu assisti a novela A Viagem, eu tinha, faz 25 anos, eu tinha 12 anos, né? Então eu já me senti muito familiarizada com aquilo desceu pra mim assim como uma coisa que realmente eu acreditava, sabe? Como verdade. Então naquela época eu já era uma criança espírita, sabe? Só que faltou alguém pra me indicar o caminho, assim, porque a minha mãe, ela sempre foi católica, né? Minha avó também era muito católica. Minha avó era católica praticante, gente. Ela tinha as imagens e tudo. Ela lembrava o Dia dos Santos. Sempre ali, perto do Dia das Crianças, ela fazia as novenas dela para Nossa Senhora Aparecida e tal. Quando chovia demais, ela fazia oração para Santa Clara. Então, minha avó era bem católica mesmo, sabe? Super católica. E daí teve esse momento, né, da novela Viagem, que eu tive despertar por espiritismo, mas depois passou muitos anos e eu sempre tendo afinidade com essa temática da vida após a morte e tal, né? E daí, quando eu tinha 16 anos, a minha mãe criou amizade com uma moça que era muito espírita. E ela estava estudando por causa que ela estava estudando a mediunidade dela, porque ela sempre foi muito mediúnica, sempre viu coisas, e ela estava na casa espírita que ela frequentava, ela estava iniciando esse aprendizado, né? Então ela não podia se dizer uma médium ainda até completar esse estudo, que no espiritismo ele é mais ou menos isso, né? Na verdade, acho que quase todas as religiões, né, gente, tem uma prática de estudo para depois se dizer alguma coisa dentro daquela religião, né? E daí, é por isso que eu não me digo espírita ainda, porque tem muitos passos ainda, eu não li todos os livros do Allan Kardec, então para mim me dizer espírita, eu tenho que ler todos os livros do Kardec, eu tenho que passar por algumas coisas para mim ter realmente noção do que eu tô praticando e do que eu tô falando, sabe? Mas enfim, aí essa amiga da minha mãe, ela tava nesse momento da vida dela, e eu falei pra ela que tinha muito interesse naquilo, que eu gostava muito daquilo, que pra mim era o que eu queria pra minha vida. Só que eu acho que como ela era amiga da minha mãe, e eu não sei o que elas conversavam, de repente a minha mãe deixou entender que ela não estava confortável com aquilo, ou ela mesma, né, como ela tinha filho também, de repente ela pensou, nossa, eu não vou ficar doutrinando a filha da minha amiga, né, uma coisa assim. Então ela meio que se esquivava muito dessa coisa da religião, sabe? E daí eu me lembro até que uma vez eu comprava muito livro em sebo naquela época, quando eu tinha 16 anos, né? Tava sempre procurando emprego, meu Deus do céu, gente, como eu era falida nessa época. Eu procurava emprego, nunca achava emprego. E daí eu me lembro que numa dessas idas a procurar emprego, eu passei num sebo lá e tinha o livro Céu e Inferno do Allan Kardec, que é um dos livros que a gente deve ler para se dizer espírita, né? E daí eu comprei, porque é lindo, é uma coordenação de cor e tal, né? E daí eu comprei, a mãe tinha ido lá, e daí eu levei o livro junto pra mostrar pra ela. Aí ela disse assim pra mim, que não era pra mim ler aquele livro, porque eu não tava preparada pra aquele livro ainda, porque eu tinha que ler muitos livros antes de ler aquele. E daí aquilo me assustou, sabe? E daí eu dei uma pausa. Nessa época eu ainda li vários livros. Eu li um livro sobre a vida dos animais,
não é a alma, a gente não chama de alma dos animais, a gente chama... Na verdade, o livro a título do livro é Os Animais Têm Alma, alguma coisa assim. Mas não é a alma que a gente chama de princípio inteligente. E foi um livro bem legal. E eu me lembro que quando eu conheci o meu marido, eu estava lendo na escola. Então não era 16 que eu tinha, era 18 para 19. Eu me lembro que quando eu conheci o Zé, tinha 19 já. Mas eu acho que a gente não tava mais lá. Não, foi com os 16 mais ou menos que eu comecei a falar com essa amiga da minha mãe, sim. E daí a gente se mudou, porque a gente se mudava muito nessa época. E daí, foi essa cronologia, assim, eu tô mais ou menos certa. Daí quando eu tinha 18 para 19, eu conversava muito sobre espiritismo com uma amiga minha também, que naquela época também era muito curiosa disso. E eu li muito Zíbia Gasparetto, eu li um livro de uma médium americana chamada Alice Dubois, que depois deu origem a uma série. Eu li o livro dela, que ela recebia algumas coisas lá. Não tem muito a ver com o espiritismo em si, mas tem a ver com uma questão de vida após a morte. E, enfim, é mais entretenimento. Esse tipo de livro é mais entretenimento, gente. Não é muito a doutrina, sabe? Mas enfim, eu li esse. E daí eu tava lendo, nos dias ali que eu conheci o Zé, eu tava lendo Quem Tem Medo da Morte. Que eu não sei o nome do autor, sabe? Eu não sei o nome do autor, mas eu me lembro que o nome do título do livro é esse, Quem Tem Medo da Morte. E daí eu me lembro que o Zé puxou o assunto comigo. Ele também tava lendo um livro, e ele foi o único menino que eu conheci naquela época que lia livros, sabe? Não tinha, era muito difícil. E daí a gente começou a conversar na escola. Eu tava fazendo o segundo ano do ensino médio. E a gente começou a conversar na escola por causa desse livro, né? De Quem Tem Medo da Morte. Na verdade, esse livro fala sobre suicídio, né? Que é uma temática muito interessante pra mim, porque eu fui uma adolescente muito querendo me suicidar. E daí eu tinha algumas questões, assim, que eu gostaria de entender. Que esse livro foi bem interessante pra mim, assim, na época. E eu li um livro espírita muito maravilhoso, gente, que eu não me lembro o nome, que era assim, ó, a menina, ela acordava já em sofrimento, assim, muito sofrido, e ninguém falava com ela, e ela andava pra tudo que é lado, e outros espíritos vinham, machucavam ela. Aí foi lá, descobriu que ela tinha sido esfaqueada numa boca de fumo, porque ela era drogada. Olha, demorou tanto tempo pra ela receber socorro, sabe, porque ela sempre em negação, mas tão bonito esse livro, tão bonito, sabe? O jeito que ela recebeu ajuda, né? O jeito que ela pediu pra Deus, assim, pra ser socorrida. Eu queria muito ler esse livro de novo. Se alguém já leu esse livro, por favor, me fale nos comentários o nome desse livro, que eu quero ir atrás do livro. Eu lia muito também a Mônica Medeiros, acho que é o nome, né? Lia muito a Mônica, eu sou apaixonada pela Mônica Medeiros. Então eu lia muito a Zíbia e a Mônica Medeiros, se não me engano é esse o nome dela. E esse eu não sei de quem é o autor desse livro, foi uma amiga minha que me emprestou, mas é um livro maravilhoso, quase morri de tanto chorar nesse livro. E porque assim, a pessoa quando ela morre por causa de uma coisa que ela infringiu a ela, é basicamente um suicídio. Então, como ela estava numa boca de fumo porque ela fumava drogas, então, mesmo que foi uma pessoa que matou ela era dita como suicida, sabe? Então, era bem interessante esse livro também. Então, de novo, me alongando muito. Cada pergunta é 10 minutos. É incrível a capacidade da pessoa de falar, né? Mas é isso, agora eu estou estudando Espiritismo, então eu tento ler um livro do Chico Xavier, ler alguma coisa do Allan Kardec. Não estudei ainda muito o livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo aí, é o livro dos Espíritos. Mas eu estou indo questão por questão, né, gente? Cada vez ali que tem uma questão pertinente, eu tento estudar, e eu acompanho vários canais espíritas também. Tem a Menina Espírita, tem o Amigos da Luz, que é mais comédia, mas também ensina muito. Tem o canal do Divaldo Franco, que é Mansão do Amanhã, se não me engano o nome do canal. Tem o do outro rapaz, aquele que tem uma voz assim, e ele é bem magrinho. Qual é o nome dele? Não sei o que, Dutra. Alguma coisa Dutra também, eu assisto algumas lives dele. Eu só me sinto um pouco deslocada no espiritismo. E isso até estava assistindo um podcast esses dias, porque é só homem. É homem, só palestrantes homens. E isso daí me dá um pouco assim de ranço, sabe? Porque eu acho que
Não é que os homens não deveriam ter, mas eu acho que tinha que ser uma coisa mais homogênea, assim, tipo, um homem aqui, uma mulher aqui, um homem aqui, uma mulher aqui, entendeu? Tipo, ter o mesmo tanto de mulher palestrante também do que tem de homem, sabe? Aí por isso que eu gosto muito eu acabo muito assistindo os vídeos da menina espírita, porque ela é uma guria nova e ela fala muito da doutrina. Então eu me sinto mais assim, sabe? Pra mim, assim, é mais suave, assim, assistir ela, porque os meninos, eu adoro o Divaldo Franco, gente, eu acho ele maravilhoso, mas é tanto menino falando de espiritismo que é cansativo às vezes, sabe? Parece que as mulheres não têm voz no espiritismo, é estranho isso. Mas enfim, um dia chegamos lá, né, meninas? Temos que nos colocar mais para ocupar esse lugar também de palestrantes. Tanto no espiritismo, gente, como nos evangélicos, né, nos umbandistas. Parece que a Umbanda sempre foi assim, muito dividida, né? Nunca teve essa coisa assim, só meninos. Mas tem religiões que até, catolicismo, por exemplo, é só padre. É muito difícil tu ver uma mulher lá tocando a missa, sabe? Então, tipo, eu não sei, pra mim não desce muito, sabe, gente? Eu não gosto disso, assim. Eu acho que as mulheres, tanto os homens como as mulheres, os dois têm capacidade de guiar as pessoas pra luz, pra coisas, né, extraordinárias. Não é só os meninos, sabe? Então, eu, sei lá, não fico confortável. Tem a Viviane Meyer me perguntando, do que você mais se arrepende dentro do seu trabalho? Eu acho que essa pergunta é bem profunda, né? A Vivi já vem arregaçando, né, Vivi? Então, assim, do que eu me arrependo do meu trabalho? Eu acho que, a princípio, uma coisa que eu poderia pautar no dia de hoje, no que eu me arrependo, é de não ter começado a trabalhar com enfeite de chimarrão antes. Botei os óculos de novo porque eu não tô enxergando bem aqui. Porque, assim, gurias, eu ganho tanto dinheiro com enfeite de chimarrão, sabe? É tão maravilhoso trabalhar com isso. Eu adoro, 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 adoro. Então eu fico pensando, meu, quanto tempo... gente, vocês vê assim as minhas tatuagens, feminista, espírita e blá blá blá, vocês pensam assim, nossa, a Van é super descolada. Mas eu sou uma pessoa, e aí vocês tapam o ouvido dos filhos de vocês pra eles não ouvirem, cheia de merda. Eu sou uma pessoa cheia de merda. Eu tive muito preconceito por várias coisas. Enfeite de chimarrão pra mim era aquela coisa torta que a pessoa colocava em cima do mate. Aquilo não tinha futuro pra mim, sabe? E por isso que eu digo pra vocês, às vezes as pessoas dizem assim, ai, você puxou o carrinho do enfeite de chimarrão pra sociedade. Não, gente. Quem começou esse bagulho de enfeite de chimarrão na internet foi a Angélica Barbosa. Essa daí, eu não posso tirar, não posso ir lá tirar o mérito da menina pra mim. Talvez vocês tenham ouvido a primeira vez sobre enfeite de chimarrão comigo, mas eu comecei a querer fazer enfeite de chimarrão por causa da Angélica Barbosa, porque ela botou respeito no negócio. Pra mim, parecia uma coisa de iniciante, uma coisa que quem não sabia modelar direito fazia, sabe? Pra mim, assim, quem modelava mesmo não ia fazer enfeite de chimarrão. E não é que a Angélica Barbosa tava lá, dando um tapa na minha cara assim, ó, pô, acorda, Van, sabe? Nossa, maravilhoso. Então, acho que a primeira, o que eu poderia dizer assim de arrependimento, talvez era não ter começado a enfeite de chimarrão antes. Outra coisa que eu me arrependo também, dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho, tem mais 2 arrependimentos. Um é não ter me dado respeito, porque eu demorei anos para assumir essa profissão. Eu achava que trabalhar em casa não era profissão, era vergonhoso, as pessoas iam me zoar, as pessoas iam me questionar, eu não queria isso pra mim. Muito tempo, que nem falei pra vocês, eu sou uma pessoa cheia de merda. Então eu me lembro até que o Zé tava fazendo um curso que eu detestei, brigamos muito por causa desse curso, ele falava pra mim, se eu fizer esse curso, eu vou arrumar outro emprego, vou trabalhar não sei quanto, vou trabalhar menos, vou ficar mais em casa, e daí eu digo, tá, então faz esse curso. Mentira, continua o mesmo emprego desde sempre. Mas enfim... Aí, nesse curso, tinha muitas reuniões, assim, sabe? Tinha uma festinha aqui, um negócio aqui, e ele me levava junto. E daí, lá, quando o pessoal começava a perguntar o que a mulher do fulano trabalha, o que a mulher do ciclano trabalha, o que o marido da Beltrano trabalha, aí, quando chegava em mim, eu ficava só olhando pro Zé. Assim, com o olhar, dizendo assim, pelo amor de Deus, tu me fala que eu faço biscuit, que eu quase morro de vergonha disso. E o Zé falava, a Vanessa faz biscuit. Aí lá eu explicar, porque a maioria das pessoas fora dos artesanatos não sabe o que é biscuit.
né? Até, de repente, até tá mais disseminado. Depois daquela muvuca que a Kéfera fez aquela vez, de repente até tá mais disseminado agora o biscuit. Mas naquela época não tinha. Então ela foi explicar, eu faço as lembrancinhas de aniversário, eu faço topinho de bolo, eu faço noivinha, eu faço isso. Tu que faz essas coisas, que legal, vou indicar pra fulana. Nunca recebi mensagem nenhuma de nada, mas a pessoa fala pra não ficar um clima tão ruim, sabe? Ai, gente, eu tinha tanta vergonha disso. E foi uma perca de tempo pra mim, né? Porque se eu tivesse assumido que eu fazia biscuit naquela época, eu tinha já participado dos grupos do Orkut, aquela época. E daí, se eu tivesse participado dos grupos do Orkut naquela época, eu tinha começado a gravar vídeo, essas coisas, há muito mais anos atrás, gente. A gente tem internet aqui, eu e o Zé, desde que a gente tava namorando há 1 ano. O Zé foi pra minha casa, pegou meu CPF e pediu internet no meu nome. Porque a mãe dele nunca permitiu. A mãe dele fazia um auê danado. Uma vez eu cheguei lá pra namorar e ela tava jogando as coisas na parede, gritando, xingando. Eu perguntei o que houve, Zé? Aí ele disse, a mãe descobriu que eu botei internet aqui em casa. Eu digo, melhor eu ir embora. Ela brigou muito. Hoje em dia ela usa internet e tudo, mas naquela época, gente, quebrou o barraco feio por causa de internet. Que ela tava numa igreja que era muito radical contra essas coisas de internet, contra cortar cabelo, contra usar calça. Então, ela era... A família do Zé toda, basicamente, é evangélica, né? Então, naquela época, eles eram evangélicos bem, bem rigorosos. Hoje em dia, até Testemunha de Jeová tem site, né, gente? Então, mudou muito isso. Mas aí eu me arrependo disso, gente, de ter sido tão biscoiteira no armário por tantos anos, sabe? Por não ter saído do armário antes, sabe? Do biscuit, não ter dito, sou biscoiteira, e daí, tá? Eu não tenho, eu nasci assim. Né, gente? Tipo isso, assim. Porque imagina, tinha um grupo no tempo do Orkut que chamava Eu Amo Biscuit, que eles até patentearam a marca, gente, do Eu Amo Biscuit. Então vocês cuidem aí quando vocês usarem esse Eu Amo Biscuit, porque o Eu Amo Biscuit é patenteado, tá, gente? Não é qualquer um que pode usar. Até, eu acho que o símbolo deles é tipo um coração. Não me lembro como é que era, mas tem um símbolo que é patenteado, gente. Tem até a copyright no cantinho, assim, vocês cuidem, que dá processo. E daí esse grupo, ele fez essa patente, né, do Eu Amo Biscuit. Eu poderia ter participado desse grupo naquela época, mas eu tinha tanta vergonha de fazer biscuit que eu não fazia página no Orkut, eu não fazia nada. Demorou muito tempo. Foi quando surgiu o Facebook que eu resolvi, sou biscoiteira, vou trabalhar com isso. Na verdade, o que me despertou para eu notar que aquilo era uma profissão, que eu tinha que levar a sério, que eu tinha que me orgulhar de fazer aquilo, é minha amiga Viviane Meyer, que tá aí fazendo comentários. Ela que falava muito disso no canal dela, muitos anos atrás, sobre a importância de assumir essa coisa de eu sou artesã, eu vou trabalhar com isso é trabalho, os parentes não podem chegar, puxar uma cadeira e ficar no meio do ateliê, porque aqui é um lugar de trabalho. Os parentes têm que aprender a ligar e perguntar, tá livre, posso te visitar? Porque aqui é minha casa, mas também é um ateliê, é um lugar de trabalho. Então, tem tudo isso de se... Porque a partir do momento que a gente se assume, sou biscoiteira, trabalho com biscuit, aqui é o meu ateliê, aqui é o meu lugar de trabalho, eu tenho horário para as coisas, tudo começa a tomar um tom profissional. Então, gente, tô de novo me alongando demais nessas conversas. Outra coisa que eu me arrependo no meu trabalho é de não ter separado, sabe? As minhas contas como Vanessa pessoal, que eu tenho junto com o Zé, das contas do biscuit. Porque assim, a partir do momento que a gente tem um cartão de crédito, eu não digo pra vocês assim, faça o MEI, faça CNPJ, não tô falando disso, gente, isso daí é uma coisa de vocês. Eu tô falando da gente respeitar o dinheiro que a gente recebe, porque eu tinha tudo conjunto com o Zé. Aí foi, gente, uma vez eu tive um descuido ali, emprestei meu cartão para não sei quem, gastaram muito no meu cartão, a gente chegou no final do mês, não tinha dinheiro para pagar aquela fatura. Aí o Zé abriu um bocão desse tamanho assim, enorme o bocão, me xingou, brigamos durante 3, 4 dias, eu só sei que passou uma semana, ele me pegou pelo braço, me levou lá na agência,
falou, porque ele é gerente da empresa dele, então eles têm, assim, um tratamento especial lá no banco pro Zé, sabe? Aí chegamos lá, o gerente veio, falou com ele, ó, essa aqui é minha mulher, ela trabalha com o YouTube, ela precisa de uma conta assim, assim, assado. Aí fez o meu cartão de crédito, fez a minha conta. Depois disso, gente, eu comecei a ver a cor do meu dinheiro, porque como eu recebia pela conta nossa junta, eu nunca via a conta que eu recebia. Aí, pessoal... Ai, Jesus, é tão lindo, né? Porque daí eu comecei a ver meu dinheiro. Porque antes o meu dinheiro ia para casa e ficava junto com a fatura do cartão de comida. O óculos hoje resolveu ficar torto, não se ajeita. Ficava junto com as prestações de qualquer coisa que a gente tinha pagado. Eu nunca via a cor de dinheiro. O Zé, cada vez que a gente brigava, ele dizia que eu não ganhava nem para pagar massa. Então, depois que eu separei, que a gente separou as contas, foi uma benção. Porque daí, gente, eu tenho até dinheiro guardado agora, pessoal. E qualquer coisa que eu quero comprar e ele começa a fazer um gemidinho de ai, não, tu vê, eu já digo, eu vou pagar, entendeu? Aí não tem história. É maravilhoso, gente. Eu aconselho vocês a fazerem isso o mais rápido possível. Porque sempre quando o negócio aperta, claro que tem maridos que não são assim, né? Mas a maioria é assim. O negócio aperta é carteirada na cara da gente, né? Tipo, eu que pago, eu que sou, eu que não sei o quê, eu que faço, eu que aconteço. Não é bem assim, não. Dá muito dinheiro o biscuit, gente. É só vocês se organizar aí e olharem, tá? Eu acho que eu tava na parte certa e depois fui pra parte errada. Será que... Ah, tá. Eu acho que 2 pessoas perguntaram a mesma coisa. Como é que eu concilio filhos, marido, casa e biscuit? A Márcia Tanásio também perguntou isso. Acho que eu já respondi, né, gente? Tem que se organizar. Tem que... se vocês querem realmente continuar limpando a casa, vocês vão ter que escolher um dia ou um horário pra fazer isso. E daí, que nem tem uma seguidora, que se não me engano é a Bárbara. Beijo, Bárbara. Que ela limpa todo dia, de tal hora a tal hora, ela limpa a casa. Depois ela senta e faz biscuit. Que é um jeito também de se organizar bem criativo, bem bom. Beijo, Vivi, tá? Adorei sua pergunta. A Romimos falou assim, como foi seu começo no biscuit? Você pensou em desistir? Então, como eu falei pra vocês, eu faço biscuit há muitos anos, gente, muitos anos. A minha mãe, ela começou a fazer a massa pra mim, fazia uns meses que eu tinha começado a namorar o Zé. Eu tô com o Zé faz 18 anos. Então, pra você ter uma ideia, faz uns 17 anos que eu faço biscuit. Só que eu demorei muitos anos pra assumir isso como profissão, sabe? Pra falar pras pessoas, você quer isso, você quer aquilo, pra fazer um cartãozinho. Gente, eu fui fazer o cartão de visitas pra começar um negócio, dizer que isso era um negócio. A Alice tinha 1 ano. Então, faz 9 anos que eu saí do armário com o biscuit, gente. 9 anos. Que é basicamente o ano que eu montei o meu Instagram, tá? Então, 9 anos que eu faço biscuit profissionalmente. E antes disso eu fazia, mas eu não queria me expor, não queria mostrar que eu fazia. Então, às vezes eu fazia uns potes, uns negócios, a minha tia sempre vendia pra mim, minha tia Silvana, beijo, tia Silvana. Gente, a minha tia vinha, pegava essas coisas que eu tinha prontas. Às vezes a minha tia pegava alguma encomenda pra mim, que nem uns potinhos de coelho. Eu fiz muito potinho de coelho numa época de Páscoa. Aí minha tia chegava e dizia, faz um potinho assim, assim, assado, que a fulana quer. E daí, meus óculos resolveram mesmo me sacanear hoje. Aí a minha tia trazia essas encomendas, eu fazia, mas eu nunca queria, sabe, me assumir. Uma vez, eu falei para minhas amigas assim, o Heitor tinha 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Eu falei para minhas amigas, as amigas que eu tinha naquela época, que eram as gurias de um grupo que eu participava que se chamava Face Encontros, tá? Não é encontro de namoro, era encontro de artesãs. E daí, nesse grupo chamado Face Encontros RS era o nome do grupo. Eu tinha um grupo de amigas que a gente conversava assim diariamente. E daí teve um dia, gente, que eu falei pra elas assim, tô cansada de brigar com meu marido pra comprar massa, coisa parecida. E eu vou parar de fazer biscuit. Aí elas disseram, Ivan, não faz isso, não sei o quê. E eu dizendo pra elas assim, olha, eu vou juntar as coisas que eu tenho de biscuit aqui, porque eu tinha bastante material já naquela época.
bastante entre aspas. Tinha uns cortadores azul da Blue Star, tinha umas estequinhas e umas massas que eu tinha comprado. E tava na época de comprar massa de novo, e daí eu ia lá e eu ter que pedir o cartão do Zé, lá e eu vou ter que me deparar com cara feia, com resmungo. Eu não gosto disso, nunca gostei, gente. Ai, que horror ter que ficar sempre, sabe, nesse... cara feia, pra que tu quer? O que tu vai fazer? Quando que tu vai pagar? Sabe? Esses mal... Ai, não. Muito idiota. Aí eu falei pra elas que eu ia parar. Aí nisso, gente, me marcam lá no Facebook. Eu fui ver, eu ganhei 10 quilos de massa da Modele. Num sorteio que eu entrei, tinha me esquecido que eu tô participando daquilo, né? Eu ganhei 10 quilos de massa da Modele, mais 2 massinhas coloridas, 10 quilos de massa natural, mais 2 massinhas coloridas e mais 2 moldes. Da Policol, acho que era aqueles moldes, não sei, da Spache mesmo, que a Modele era o mesmo nome da Spache naquela época. E daí, gente, eu fiquei tão feliz. E daí uma amiga minha disse assim, Van, tu presta atenção nesse sinal. Tu falou hoje de manhã que tu ia parar de fazer biscuit. E tu ganhou 10 quilos de massa. Presta atenção. Se não é Deus dizendo, continua nisso daí. Dá teu jeito, né? E, gente, aquilo assim, foi a única vez que eu tava decidida mesmo a parar de fazer biscuit. E eu continuei. E daí, depois disso, gente, eu comecei a fazer os vídeos do canal. Fazer vídeo do canal. E vocês lá no canal me incentivavam. Quando eu comecei o canal, gente, eu não sabia nem fazer as orelhinhas dos bichinhos, eu não sabia. Eu aprendi a modelar com vocês, fazendo os vídeos pra vocês. Eu me puxava em querer aprender mais pra poder dar aula pra vocês no canal. Foi muito legal. Obrigado pela pergunta, viu, Rô? Agora, mimos da Mames. Só dizer obrigado mesmo. Obrigado você, querida. Eu sempre digo pra vocês que vocês são maravilhosas. Vocês que falam comigo e fazem essa troca comigo, assim. Sem vocês, não tinha nada disso, gente. Não tinha mesmo, se não tivesse esse gás, sabe? E essa pessoa, assim, dizendo, vai, Van, tá maravilhoso, a gente gosta, continua. Não tinha, gente, não tinha mesmo. Por Deus, eu já tinha desistido há muito tempo do biscuit, do canal, de tudo. Aí a Aninha Santos disse... onde você consegue as espuminhas para deixar o biscuit secando? Te admiro. Obrigada, Aninha. Aninha 23 Santos. 23 Santos. Aninha, eu já falei, amada, mas não custa nada falar de novo. Essas esponjinhas eu compro tudo no Mapa Dart, que é um site que é realmente assim que se escreve. Mapa, daí no mesmo A que termina no mapa, vocês colocam RTE, Mapa Dart. Não. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui pra vocês, ó. É Mapa Dart. É tudo junto. Em vez de escrever Mapa da Arte, é Mapa Dart. O nome do site. O nome da dona é a Mônica. Beijo, Mônica. Super querida. Cada vez que eu compro, ela me manda um brindezinho. Eu compro todo ano com a Mônica. Eu sempre acabo comprando essas esponjinhas. Eu acho que esse ano 2020 eu não comprei. Desculpa, Mônica. Ainda não comprei. E lá tem muita coisa, tem ferramenta de inox, tem estecas, tem cortadores, tem moldes também. É um site bem bacana. Só que pra mim, aqui do Rio Grande do Sul, é muito longe. Mas eu sempre paguei o frete sem reinar, sem reclamar, tá? Eu me lembro que quando eu comecei a comprar com a Mônica, tinha o tal do e-Sedex. Que era um Sedex econômico. Era maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Mundo Massa Biscuit, Mundo Underline, Massa Underline Biscuit disse, você tem... Oi, Ivan, você tem alguma dica para massa de biscuit mole demais? Então, amiga, esses tempos, algumas colegas também aí de biscuit me perguntaram isso. Eu já gravei um vídeo falando sobre massa, amada. Se tu quiser dar uma assistida aqui no canal, tem um vídeo que fala daquela série que eu gravei para vocês, quero fazer biscuit, tem um vídeo que fala só sobre a massa. Quando a massa é dura, gente, tem um monte de dica pra fazer ela ficar mole. É maravilhoso. Por isso que eu digo pra vocês, não tenham medo da massa dura. Agora, quando a massa é mole, existe duas situações. Uma, vocês podem abrir o pacote de massa, ó, abrir a massa
e deixar ela pegar um pouquinho de vento, daí ela vai escurecer um pouco, daí vocês vão lá e sova, aí deixa ventar de novo, sova, e ela vai ficar endurecendo conforme ela vai perdendo a umidade, que ela tá em excesso, ela vai endurecendo. Agora, se a tua massa, tu deixou lá, ela não tá desidratando, ela não tá ficando mais rígida, ela tá só grudando na tua mão, joga fora, amada. Eu sei que é muito caro, eu sei que é um desperdício, mas eu tive uma história com uma massa uma vez, gente, que ela veio grudenta, veio mole. Eu sovei com maisena, eu deixei ventando de um dia pro outro, a desgraçada tava lá mole de novo. Botei num prato, botei no micro-ondas, esquentei. Resumo da história, joguei 1 quilo de massa em um prato fora, tá? Porque não teve jeito da massa endurecer. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da Van respondendo perguntas. Deixa eu só ver aqui. Ai, se tem uma... Peraí. Então, pessoal, vou terminar esse vídeo. Tem uma mulher gritando na rua, então desconsidere. Viu? Queria agradecer muito a vocês por todas as perguntas que vocês me fizeram, pela participação aqui no canal. Eu queria pedir mais uma coisa para vocês, quem me assistiu até agora. Por favor, gente, não se esqueça de deixar um curtir, fazer um comentário, nem que seja um joinha, uma carinha, para ajudar. Só para ajudar aí na monetização dos vídeos, tá? E me siga lá no Instagram. Gente, meu Instagram tá tão paradinho. Por favor, me siga lá. É o mesmo nome do canal, @aprendendo-com-a-Van, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. Amo vocês demais. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau.